Oi, turma. Espero que estejam todos bem. Hoje nós começamos então, a nossa segunda semana do PET 3. Vamos continuar com a matéria de física. Vamos falar um pouquinho sobre a luz. Novamente, essa semana são só definições, tá bom? Essas definições eu vou falar um pouquinho aqui, tem na apostila de vocês. Então, o formulário são só definições, tá bom? Não tem cálculo. Falando um pouquinho sobre a luz. A luz, o que é a luz? A luz é uma energia radiante que vai ser capaz de sensibilizar os nossos olhos. Então, é uma onda eletromagnética que vai sensibilizar os nossos olhos. Essa onda eletromagnética, ela tem uma frequência, lembra daquelas voltinhas, né, que nós falamos que tem na onda, aquelas dobras, né, que tem, ela vai ficar com a frequência da luz está localizada entre a radiação ultravioleta do Sol e o infravermelho. Então, são esses dois risquinhos que estão aí no meio. Ela tem um tamanho muito pequenininho. Então, aqui embaixo, ó, tá pequenininho, mas tá 500 nm e 600 nm. O que é isso? Nm é o nanômetro. Então, é um tamanho aqui. De tão pequeno que é, 1 nanômetro corresponde à bilionésima parte do metro. O que seria isso? 1 nanômetro. Eu faria assim, 0,00000000001. Olha como que é pequenininho. Então, essa frequência da luz, ela é muito pequena. Então, a definição de luz é uma energia radiante ou uma onda eletromagnética capaz de sensibilizar, então, os nossos olhos. Aí, o que nós temos depois? Olha, essa onda, ela vai se propagar pelos meios. Então, nós temos 3 meios que são os meios ópticos. Então, meio óptico é como a luz vai interagir com o meio, é por onde ela vai propagar. Então, os 3 meios que nós temos: o transparente, já nós vamos falar, o opaco e o translúcido. O que são esses meios? Esses meios ópticos, os exemplos para ficar mais fácil. Pode ser uma madeira, pode ser uma sacola, um tijolo, um vidro, pode ser a água. Então, a gente vai observar o que na classificação? Se a luz consegue atravessar ou se ela não consegue atravessar, ou pode atravessar parcialmente esse meio óptico. Aí, olha, o que nós temos? O primeiro meio é o meio transparente. O meio transparente vai permitir o quê? A passagem da luz. Então, o ar permite, claro, a passagem da luz. Se você pega um vidro, o vidro consegue passar a luz. Se nós estivéssemos em sala, nós poderíamos fazer alguns testes, né? Então, olha, nesse desenho que nós temos aqui, tem um barco. Esse barco é um barco transparente, né? Então, você consegue ver, porque a luz vai passar aqui, pelo esse plástico, esse material que forma o barco, a gente consegue enxergar o fundo da água. A água também, é uma água límpida, porque a gente consegue ver aqui debaixo da água. Então, a água limpa, ela permite essa propagação da luz. Então, o meio transparente vai permitir a propagação da luz. Você consegue ver a luz do outro lado, você consegue enxergar o outro lado. Depois, nós temos os meios translúcidos. O meio translúcido, ele permite a propagação parcial da luz. Você consegue ver ali a imagem, mas não corretamente. Então, aqui nós temos, uma parede de vidro. Às vezes o box, quando não é um box de vidro, aquele box que ele é meio craquentinho, você não consegue ver do outro lado. Você vê o desenho da pessoa, né, o contorno da pessoa, mas você não consegue ver completamente. Então, olha aqui, a gente vê a mulher aqui do outro lado, mas você não consegue vê-la totalmente. Então, o nevoeiro, um vidro fosco, que seria esse daqui, uma sacola, você vê que a luz passa pela sacola, você consegue ver um pouco da luz do outro lado, mas não totalmente. O papel vegetal também. Então, quando eu falar que é um meio translúcido, a propagação ela acontece de forma parcial. Você não vai ver, então, a imagem de forma nítida.
E o meio opaco não permite a propagação da luz. Aqui nós temos o exemplo da mão. A luz não vai atravessar a mão, tanto é que aqui nós temos a formação da sombra, né? Então, não vai atravessar a mão. Um papelão, a parede, o tijolo, a madeira, você põe a madeira e põe o feixe de luz. A luz não vai atravessar do outro lado. Então, o meio opaco não permite a propagação da luz. Então, nós temos que a luz é uma onda eletromagnética, ou então eu posso falar que é uma energia radiante que vai sensibilizar os nossos olhos. Essa luz ela se propaga por 3 tipos de meios. Ela vai se propagar ou não, que são os meios ópticos, que por onde essa luz vai passar. Se for o meio transparente, pensa no exemplo do vidro, da água limpa, a luz ela propaga por esse meio. Ela atravessa esse meio. Se for um meio translúcido, a luz vai se propagar parcialmente, ela atravessa parcialmente. Então, é só você pensar num vidro fosco. Você vê o contorno ali da imagem, mas você não consegue ver a imagem certinha. E o meio opaco não vai permitir essa propagação da luz. Pensa numa madeira, ou aqui o exemplo da mão, a luz não consegue atravessar então não vai permitir a propagação da luz. Depois, nós temos aqui, 3 princípios que estão relacionados com a propagação dessa luz. O primeiro princípio é o princípio da propagação retilínea. Ele diz que no meio homogêneo, um meio transparente que permite a propagação da luz, a luz, olha, ela vai se propagar, ela vem aqui, em linha reta. Aqui, nós temos uma luz saindo desse ponto aqui, essa luz está se propagando em linha reta. Então, o princípio da propagação retilínea é isso, que a luz, ela se propaga, se for um meio transparente, ela vai se propagar em linha reta. Então, aquele ponto de luz vai reto lá. É só isso. Depois, o segundo princípio é o princípio da independência dos raios luminosos. Isso significa que um feixe de luz, a luz que sai de um lugar, não vai ter a trajetória dela, o caminho atrapalhado por outra fonte de luz. Então, aqui, tá saindo um caminho, um feixe de luz, né? A luz está vindo, está se propagando. Desse lado está vindo outro, Um não está interferindo no outro, um não bate no outro e desvia o caminho, bateu e desvia. Pode ver que isso a gente confirma quando tem uma festa, né? Que eles colocam aqueles tubos de luz, que seria esse segundo desenho aqui, vai aqui, todas as luzes vão sendo refletidas lá, tudo quanto é luz. Uma luz não vai atrapalhando a outra. Você consegue ver, quando cruza ali um amarelo com um azul, cruza as duas trajetórias da luz e uma não vai atrapalhar o caminho da outra. Então, o princípio da independência dos raios luminosos é isso, que um feixe de luz que saiu de um ponto, vem de outro ponto, eles vão atravessar normalmente, um não vai atrapalhar o caminho do outro. Depois, aqui nós temos o outro princípio, que é o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Então, aqui, a luz bateu em um determinado ponto, esse feixe, ele vai ser o quê? Reversível. Então, se a luz bateu, essa luz, ela sobe fazendo o mesmo trajeto, Bateu de cá, ela sobe fazendo o mesmo trajeto. Para ficar mais fácil de entender, isso nós vamos detalhar um pouquinho mais, se eu não me engano, na próxima semana. Se tem um espelho, eu vou olhar naquele espelho. Eu estou vendo no espelho uma determinada pessoa. Se eu vejo a pessoa e a pessoa olhar no espelho, independente do ponto que ela tiver, ela também vai me ver. Então, olha no desenho do carro. Aqui, olha, se esse homem que está dirigindo olhou aqui no espelho do carro para ver o menininho que está atrás, certo? Se esse menininho, se ele vê o menininho, na hora que o menininho olha no espelho, também vai ver ele. Então, se eu vejo a imagem daquela pessoa no espelho, se ela olhar no espelho, na posição que ela está, ela também vai ver. Então, por isso que tem que ter cuidado. Às vezes você olha no espelho ali e fala, o outro não está me vendo. Mas se eu estou vendo ele, se ele olhar no espelho, naquele espelho também, ele também vai me ver. Isso é a reversibilidade dos raios luminosos. Então, está aqui, quando o sentido de propagação se inverte, a trajetória não se altera. Então, aqui a trajetória não se altera, o raio bateu, um minutinho,
Raio bateu, na hora que o raio bate, a trajetória não vai se alterar, ela continua aqui, ó, no mesmo sim, não vai ser assim, por exemplo, tem uma linha, bateu, aí vai sair baixo aqui, não. Bateu aqui, a mesma abertura que fez aqui, a luz, ela vai fazer na hora que ela sai também. Então, isso daqui, o princípio da reversibilidade dos raios luminosos, significa que quando você olha, o nosso exemplo é esse, você olhou no espelho, você viu uma pessoa, se aquela pessoa olhar ali, ela também vai te ver, certo? Que é o que acontece. Olha depois no retrovisor do carro, o pai está dirigindo lá. Se ele olhou no retrovisor e ele me viu, e eu olhar lá também, ele me viu, eu também o vejo. Tá bom? Então, mas aqui são só as definições por enquanto. Isso a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente. Claro, é um pouquinho mais complicadinho. Então, esse princípio da reversibilidade dos raios luminosos, ele diz que quando o sentido de propagação se inverte, estava descendo, vai subir. A trajetória não se altera. O raio vai ter a mesma abertura ali. Depois, o que é uma sombra? A sombra, ela aqui é uma consequência da propagação retilínea do raio. Então, aqui nós temos de onde está saindo a fonte de luz. Aqui nós temos uma bola, né? A luz está vindo nessa bola. A propagação é retilínea que nós falamos, né? Então, essa propagação retilínea, não consegue atravessar a bola. Isso aqui é um meio opaco, então não atravessa. Nós temos aqui, então, a formação da sombra. Aí, o que nós temos aqui depois? Olha, nós temos a penumbra e a sombra projetada, que pode ser chamada também de umbra. Quando eu pego aqui, aqui tem uma bolinha, essa mesma que está aqui, do outro lado, tá? Tá aqui também. Peguei uma lanterna. Na hora que eu peguei essa lanterna, olha o que acontece. Peguei a lanterna, pus a bolinha bem próxima aqui desse mapa, né? Aí cheguei à lanterna, a propagação retilínea, então a luz está propagando aqui de forma reta, e essa bolinha está impedindo a passagem da luz porque é um meio opaco. Então nós temos a formação da sombra. Do lado de cá, que a sombra é uma escuridão total, tá vendo? A luz não está passando, uma escuridão total. Se eu afastar a bolinha do mapa, então aqui ela está mais longe. Aí eu venho aqui também com a fonte de luz. Na hora que eu afasto ela do mapa, vai formar aqui, vamos dizer, uma sombra mais clara. Essa sombra mais clara, que nós chamamos de escuridão parcial, é um pouco escuro, mas não totalmente escuro. Nós chamamos de penumbra. Então, a sombra projetada, a sombra, é uma escuridão total. Já a penumbra é uma escuridão parcial. É como se a gente falasse uma sombra mais fraca, né? Isso vai ser a penumbra. Aqui, olha um desenho que nós temos, que aparece muito em física. Aqui eu tenho a fonte de luz, o anteparo aqui é alguma coisa, um objeto que eu coloquei no caminho da luz aí. Coloquei uma bolinha aqui, vamos supor. Então, a luz, ela vem aqui sendo projetada. Essa luz, ela não consegue atravessar a bola, então vai ficar escuro aqui, Aonde ela não atravessa, ficou escuro. Ficou escuro, formou a sombra. E ao redor aqui, vai ficar uma sombra mais clara, vamos falar assim, vai ficar mais meio escuro. Essa parte que ficou um pouquinho escuro, mas não totalmente escuro, é que nós chamamos de penumbra. Aí, continuando, aqui nós temos relacionado a isso os dois eclipses, o eclipse lunar e o eclipse solar. O eclipse lunar, ele vai acontecer quando tem o Sol, a Terra e a Lua. Então, os três estão nessa posição. Sol, a Terra no meio e a Lua. O Sol projeta os raios dele aqui, certo? Só que a Terra está tampando o quê? A Lua. Então, a Terra não vai deixar a luz passar e chegar na Lua. Então, como a Lua ela não reflete a luz do Sol ali, então o que vai acontecer? Na hora que acontecer isso, os raios do Sol não vão atravessar a Terra aqui, né? Então, não vai dar para ver a Lua. Por quê? Porque a sombra aqui, a sombra, esse pedaço aqui, que é a sombra da Terra, está tampando a Lua. Então, o eclipse lunar, ele ocorre quando a sombra da Terra, que foi produzida aqui pelo Sol, né? É projetada sobre a Lua, cobrindo a Lua. Então, isso é o eclipse lunar. Fica Sol, Terra, Lua. Então, os raios do Sol não atravessam a Terra e não vão iluminar a Lua naquele momento.
Depois nós temos o eclipse solar. No eclipse solar, o que nós temos? Ó, é diferente, fica o Sol, a Lua, depois a Terra. Então, os raios de Sol, eles vêm, não vão atravessar a Lua aqui, vai formar, ó, nesse ponto aqui, ó, esse ponto que vai chegar, é bem aqui no meio, ó, esse ponto que vai chegar na Terra, vai ficar escuro, não vai dar para ver. Por quê? Porque a sombra que está vindo aqui da Lua. Aqui desse lado, aqui e aqui embaixo é uma penumbra, vai ficar fraquinho. Mas nesse ponto aqui do meio, onde tem a sombra, vai ficar escuro. Então, no eclipse solar, vai ficar primeiro o Sol, depois a Lua e depois a Terra. No lunar, é Sol, Terra, Lua. No solar, Sol, Lua e a Terra. Aí está assim a definição, ó. Eclipse solar acontece sempre que há um alinhamento astronômico, Terra, Sol e Lua, de modo que a última Lua encontra-se posicionada entre os dois primeiros. Então, Sol, a Lua fica no meio e depois a Terra. E vai projetar uma sombra em uma área da superfície da Terra, que vai ficar sem observar o brilho da Lua naquele ponto. Bom, então isso é o eclipse. Aqui, um outro desenho do eclipse, ó, o solar. Então, ficou Sol, a Lua, depois a Terra, ó. Então, tá vendo? Nesse ponto aqui é a sombra da Lua, que é o ponto que não vai ficar escuro, né? Não vai ver a Lua naquele ponto. E depois aqui nós temos Lua, Terra, Sol. Então, não vai ver a Lua aqui por causa da sombra que a Terra vai projetar nessa Lua. Então, a diferença aqui está também no posicionamento dos astros, né? Vamos falar astros. Então, no solar, Sol, Lua, Terra. E no lunar, Sol, Terra, depois a Lua. Aí, olha, o que nós temos? Essa semana são só definições. Na número 1, está pedindo qual a definição de luz. Então, a luz é a energia radiante ou a onda eletromagnética capaz de sensibilizar os nossos olhos. O que são corpos transparentes, translúcidos e opacos? Dê exemplos desses corpos presentes na região onde você mora. Então, o transparente é o que permite a propagação da luz, por exemplo, o vidro, né, a água limpa. O translúcido, ele permite a propagação parcial da luz, um vidro fosco, uma sacola, um papel vegetal. O opaco não permite a propagação da luz, um tijolo, uma madeira. É isso que vocês vão colocar. A número 3, descrever com as suas próprias palavras o princípio da propagação retilínea. Nesse, vocês vão falar com as suas palavras. Então, a luz, ela se propaga no meio transparente, a luz se propaga em linha reta. Depois, descreva com suas próprias palavras o princípio da independência dos raios. Nesse daqui tem que falar que a trajetória de um feixe de luz, a trajetória de um ponto de luz, não afeta a trajetória de um outro ponto. Então, uma luz não vai atrapalhar a outra. Descreva com suas próprias palavras o princípio da reversibilidade dos raios luminosos. Esse fala que quando o sentido da propagação da luz se inverte, a trajetória não se altera. Se vier bem abertinho, vai sair bem abertinho. Se vier fechadinho, vai sair fechadinho, tá? Então, nesse princípio, quando o sentido de propagação da luz se inverte, a trajetória não vai se alterar. A número 6, que características da luz torna possível a formação de sombras? É justamente a propagação retilínea que vai permitir a formação de sombras. Vocês vão falar com as palavras de vocês. Diferenciar uma sombra projetada de penumbra. A sombra projetada, ela vai ter a formação de uma escuridão total, e a penumbra é uma escuridão parcial, a formação de uma escuridão parcial. Então, a sombra projetada, nós temos a formação de uma escuridão total, e na penumbra, uma escuridão parcial. E vocês vão explicar com as palavras de vocês o eclipse lunar. O eclipse lunar, lembra que nós temos Sol, Terra e Lua. Então, a sombra da Terra vai cobrir a Lua. E no eclipse solar, nós temos Sol, Lua, Terra.
A sombra da Lua é que vai ser projetada sobre a Terra. Aí vocês vão falar com as palavras de vocês o basiquinho. Então, essa semana são só essas definições, tá bom? Espero ter ajudado um pouquinho. Depois, nas próximas semanas, a gente vai detalhar um pouquinho mais, tá bom? Fiquem com Deus e até a nossa próxima explicação. Tchau!